É um prazer estar aqui e como esse assunto desperta a curiosidade das pessoas, como falar de investimento. Hoje em dia, a gente vai mostrar o histórico aqui, está tão na moda falar de investimento. Por que será, né? Por que será que hoje todo mundo quer saber como que a gente pode remunerar mais o nosso patrimônio e fazer com que ele cresça? Por que será que tudo isso aconteceu no Brasil, né? Então, como todos sabem, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Tem gente aqui, a maioria eu conheço, mas tem gente aqui que eu não conheço, tá? Eu sou médico ginecologista obstetra desta casa, tá? Desde quando me formei, eu vim para cá fazer residência. Então, eu tenho fazer 14 anos de formado na medicina. E aqui, toda a minha vida foi aqui, depois da faculdade. Eu me formei em Sorocaba, e onde eu fiz grandes amigos. E há 10 anos eu estudo o mercado financeiro por conta própria e fui buscando, atuo no mercado todo santo dia, tá? E continuo sendo médico. E conversando sobre mercado e conhecendo pessoas de mercado, eu conheci o Ângelo, que é meu sócio, que me fez o convite de uma conversa na mesa de um restaurante, que eu levei ele para conhecer um negócio que eu fazia em umas posições no exterior, para ele conhecer o negócio. Conheci, ele me fez o convite, e eu falei assim: Ângelo, na verdade eu tinha até vontade de prestar essas provas de certificado do mercado, até para testar o meu conhecimento. Mandei o material que eu vou estudar. Eu passei na prova, aí nós fomos para São Paulo, no dia 23 de dezembro, para prospectar um futuro assessor para o escritório. E fomos no caminho do carro, falando como ia ser o nosso modelo de negócio, eu entrando como sócio no escritório dele. E a conversa evoluiu. 15 dias depois já estava entrando no contrato social, sendo sócio. Tem 2 meses que eu virei sócio do escritório, que está indo muito bem desde a minha entrada. Não por causa de mim, mas por todo o escritório. O escritório cresceu de um mês para o outro 10%. Acho que uma taxa de crescimento de 10% no mês é significativa para qualquer empresa, tá? E aí a gente resolveu fazer esse evento e contar um pouquinho sobre a gente, sobre qual a nossa ideia de investimento, o porquê que a gente está fazendo isso. Então, o escritório hoje conta com 4 assessores, todos certificados pela Ancor. Só pode trabalhar de assessor de investimentos quem tem certificação de mercado, tá? É até bom vocês saberem isso, porque tem muita gente falando que é consultor, assessor, tem que ser certificado, tá? Então, os 4 são certificados pela Ancor. O Ângelo veio do Private, do Itaú, então cuidava de patrimônios de grandes famílias, tem experiência em criar posições para grandes fortunas e uma larga experiência de 12 anos de mercado, fez curso lá em Chicago e tudo mais em finanças. Então, a gente tem plenas condições de atender qualquer cliente, tá? Eu opero no mercado de renda variável há 10 anos, tá? Gosto disso, faço isso todo dia para mim, tá? E aliado a isso, eu fui estudando tudo do mercado, renda fixa, multimercado, e estou com a missão aí de expandir nosso escritório aqui para Campinas. O Kaique, que a gente trouxe da Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, tipo a Unicred nossa, tá? Também tem bastante experiência. E a Carol, tá? Que é uma engenheira que trabalhou na Embraer, estudou fora também, que formou, diferente da nossa profissão, que a gente forma, já começa a trabalhar. Enfim, o que eu vou trabalhar? Gostava do mercado e está saindo super bem lá com a gente, tá? Ela foi a primeira a se juntar com o Ângelo, né, Ângelo? Tá? Então, começando agora, o que vocês... a gente tem que primeiro, antes de fazer qualquer investimento, entender o risco. Eu sempre falo, sempre que eu entro numa operação no mercado, e quando eu comecei há 10 anos atrás, eu montava um tipo de operação. Hoje eu monto operações que eu olho e falo,
Ai, e se for contra mim? Tá? Eu entro no mercado pensando como que eu vou me defender. Mas só para renda variável a gente precisa fazer isso? Não. Precisa fazer isso com todas as nossas posições, mesmo a renda fixa. Se o mercado for contra a gente, o que a gente vai fazer? Então a gente tem que primeiro entender o risco. Tá? Então uma pergunta que eu faço para vocês é: o que o guarda-chuva te protege? Para quem acertar, é um guarda-chuva. Do que ele te protege? Oi? Quem falou? Exatamente. A chuva vai acontecer de qualquer jeito. A Paty ganhou o guarda-chuva de presente. O guarda-chuva te protege de ficar molhado. A chuva vai acontecer independente do que a gente fizer. Vai chover. Mas ele vai te proteger de ficar molhado. E é isso que a gente tem que entender. O real risco. O risco sistêmico, o risco de mercado, aquele risco que a gente não consegue controlar, acontece de qualquer jeito. A mesma crise que vai acontecer para mim, vai acontecer para o André, vai acontecer para o Miele. Isso não tem jeito. Mas dependendo de como ele esteja protegido, essa vai ser mais amena para mim do que para o André. Então, por que a gente trabalha na nossa vida? Por que a gente trabalha? Por que você trabalha, Miele? O Miele trabalha por hobby. Pegando o gancho já aqui do Miele, eu tenho a conta de cabeça, por exemplo, se hoje eu tivesse uma despesa fixa de R$20.000 por mês e tivesse um cofre aqui com R$7.600.000, eu poderia tirar todo mês R$20.000 e esse dinheiro duraria 30 anos. Sem contar inflação, sem contar juros, sem contar nada. Se eu investisse esse dinheiro, provavelmente, com essa despesa fixa, esse dinheiro não acabaria. Então, assim, senhores, se vocês têm uma despesa fixa de 20 mil e 7.600.000 reais, fala com a gente que a gente não deixa esse dinheiro acabar e vocês podem parar de trabalhar. E não precisa mais fazer nada da vida. É só curtir. Miele, estou esperando seus... Bom... Estou terminando de ler o livro do George Soros. E ele partiu para a filantropia também porque tinha muito dinheiro, né? Então, vai ser filântropo. E, então, a gente trabalha para a gente atingir nossas conquistas. A nossa independência financeira. Para que a gente chegue lá com 65, 70 anos, quando a gente queira aposentar, a gente fala, bom, agora eu consigo viver com o meu patrimônio que eu juntei e não preciso me trabalhar, posso aposentar. Ou você pode depender da Previdência Social. A gente tem exemplos aqui no grupo de plantão que eu conheço, você pergunta para quem já é aposentado quanto é a aposentadoria dele. R$1.900, R$1.800. Eu acho que não dá... Dá para ir quantas vezes no restaurante? Isso aí. Né? Então, a gente trabalha para atingir nossas conquistas. Então, a gente trabalha para acumular e atingir nossas conquistas. Tá? Entre isso aqui tem que entrar o gerenciamento de risco. Tá? Então, onde a gente ajuda? Nós ajudamos vocês aqui nessa faixa aqui, em acumular e gerenciar o risco. Eu trabalho, o dinheiro só vem do trabalho no dicionário. Então, né? Isso aqui é conhecida, a técnica chama WISE, que é Work, Insurance, Saving, Enjoy. Tinha um japonês sério que a gente estava numa reunião uma vez, e ele, sério assim, não falava nada, enfim, e a gente, então, mas você tem que trabalhar, Technical Work, e a gente, essa técnica aqui chama WISE, aí Work, Insurance, Saving, para no final você o quê? Enjoy, o japonês abriu um sorriso, pronto, adorou, né? Então,
é essa a linha de pensamento que a gente tem que ter para que a gente consiga acumular realmente e viver depois dos nossos rendimentos. Tá? Então, só para abrir os olhos aí, nós vamos fazer um breve passeio pela economia. Tá? Como que se deu a evolução econômica e por que hoje a gente está aqui fazendo essa palestra. Então, de 73 a 94, nós tivemos 6 presidentes da República com 6 padrões monetários diferentes. Aí vem em 94, olha, 18 presidentes do Banco Central. Aí chegou em 94 e criou-se o Plano Real. E o Plano Real é que virou a chave da nossa economia. Tá? De 94 a 2018, então, teve só um padrão monetário. Tá? Então, é uma história de sucesso, o Plano Real. Isso que possibilita hoje a gente estar trabalhando onde a gente está. Eu escuto histórias, principalmente do Miele, que é bastante meu amigo, desse passado. Quem é mais velho lembra do overnight, de comprar papel de bolsa no recibo aqui e levar lá a ordem. Essas histórias aí que o Miele conta. Era isso. Você aplicava no overnight para ganhar já no mesmo dia, enfim. Hoje mudou. Tá? Não dá mais para você fazer isso. Bom, então, o que evoluiu de 94 até 2018? Nosso salário mínimo em dólar era 75 dólares na época, hoje é 238 dólares. Tá? A inflação, que em 94 era 916%, hoje fechou o ano de 2018 com 3,75%. Tá? E aqui que está a diferença. Nosso juro real aqui era 23%, hoje era 2,57%. Era muito fácil ganhar dinheiro. Você deixava lá na renda fixa, ele rendia, você não via a corrosão da inflação, via seu dinheiro que você pôs lá no banco crescer. Agora você não vê mais. Então, está em alta agora, como que eu vou fazer para investir melhor? Como que eu vou fazer meu dinheiro crescer? Então, olha o histórico da taxa de juros aqui. Em 2000, 2004, olha quanto era a taxa de juros, olha quanto é a inflação, olha quanto você ganhava no investimento. Era muito fácil, em 2000 eu ganhava 11%, aquela mágica 1% ao mês, mais ou menos, a grosso modo. Né? Hoje eu consigo um juro real de 2,57%, tá? Com uma taxa do CDI bem menor. Tá? Então, para quem não conhece o que é CDI, CDI é o que um banco cobra para emprestar dinheiro um para o outro. Tá? Isso é uma taxa negociada todo dia no mercado. Todo dia tem negociação de DI no mercado. Basicamente, para vocês pensarem em DI, vocês pensem em quanto está a Selic. Acompanha bem. Tá? Hoje a Selic está em 6,5, então o DI está em 6,4, mais ou menos. Então é a principal referência para remunerar os investimentos, mas também cobrar juros sobre os empréstimos. Né? Então, olha o histórico do juro real, ele vem caindo e está remunerando menos nosso investimento. Tá? Em 4 anos, a gente dobrava o patrimônio antigamente. Agora leva 18. Tá fácil, né? Dobrar o patrimônio agora. Alguém pagaria 500 mil reais por esse Corolla? Acho que ninguém paga 500 mil reais por esse Corolla. Por que ninguém paga? Porque você conhece, você vai pesquisar em concessionária, você tem classificado, você compara, é um mercado maduro. E por que você não questiona seu gerente do banco quando ele está pagando 80% do CDI e você não pesquisa? A média que paga no banco é 85% do CDI.
média. Bruto. A poupança, se você tem uma noção, é 70% do CDI. Por que você não pesquisa? Você não questiona? Como você faz quando você vai comprar o carro? Então a poupança ilude muita gente. Mas a inflação ilude muito mais. O dinheiro está sendo corroído pela inflação e você não percebe. Está lá o juro real da economia, a taxa Selic está alta, enfim, todo mundo vai ganhando dinheiro, está achando que está ganhando, não está ganhando. Ah, tá. O juro real, que acontece? Como que a gente faz? Quanto você está ganhando de juro real? Quando você quer descobrir o juro real, você tem que descontar a inflação. Como você desconta? Você tem taxa equivalente, né? Você tem que dividir, tá? A sua rentabilidade pela inflação. Essa divisão, esse resultado dá o juro real, tá? Não é porque se eu tenho uma inflação de 4,5 e uma taxa de 6,5, não basta eu tirar 4,5 de 2, não é 2 de juro real. É menos, porque é divisão, tá? Você tem que dividir um pelo outro. Tá certo? Então, ó, quando vocês verem a inflação, a poupança nova, tá? Quando a Selic está menor que 8,5, que é o nosso caso hoje, ela paga 70% da Selic mais TR. A TR é quase nada, então a gente tem esse parâmetro, 70% da Selic. Opa. Quando a inflação sobe, olha o que vai fazendo com a minha rentabilidade. Então, por que deixar dinheiro na poupança? Por que deixar no investimento, por exemplo, que você tem data de aniversário? Se você tira um dia antes, você perde a rentabilidade do mês inteiro. Se, por exemplo, você tem aqui Tesouro Direto, que você tem uma rentabilidade diária, liquidez diária. Você vende o título hoje, amanhã está na sua conta. Tá? Você pode vender em qualquer dia do mês, você não tem que saber se está no aniversário ou não. Tá? Ele tem, mesmo você pagando imposto de renda nele, ele tem maior retorno que a poupança. Ele é pouco utilizado. Tem qualquer perfil de investimento, eu vou mostrar aqui para vocês. Qual que é o risco do Tesouro Direto? O Tesouro Direto só tem risco se o Brasil quebrar. Se o governo der calote. Você tem um risco do governo, risco soberano. Então, a poupança é segura. Quer mais segurança? Você está comprando papel de um país. E engana quem acha que não, mas o Brasil pode quebrar. O Brasil está muito longe disso. Como disse o Henrique Breda, que é um dos maiores gestores de fundo de ação ontem, ele vendo a discussão ontem no Congresso, ele ficou mais otimista ainda, porque se nós chegamos onde nós estamos com aquele povo, porra, então daqui, tá muito fácil de, né? Aquele nível, então, comprar papel do país, né? E você não paga taxa nenhuma. A única taxa cobrada no Tesouro Direto é do próprio Tesouro Direto. É do própria Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é 0,25 ao ano. Que você faz conta e dá isso aqui. Se você colocar R$1.000 no Tesouro Selic, que é o papel mais seguro que existe do país, se você botar R$1.000 depois de 3 anos, olha a diferença em poupança. Ah, beleza, Ricardo, R$1.000. Fala para o cidadão lá que tem 100 milhões de reais se ele quer ganhar essa diferença. O cidadão que tem 100 milhões de reais, só que faz equivalente aí para você ver quanto ele ganha mais. Então, por que o cara que tem 100 milhões não quer, eu também não vou querer? Isso aí não tem cabimento, tá? Mas tem outros papéis. Tudo isso é papel de Tesouro Direto. Olha o juro real aqui. É muita diferença. E IR? Poupança é isento. Beleza. Olha a quantidade de juro real na poupança. 0,65%. Olha o papel, é muita diferença. E eu vou mostrar para vocês mais para frente a diferença de 1% ao ano, quanto que dá no longo prazo de 20 anos, você pensando numa aposentadoria. Então,
Tem segurança só na poupança? Não, nós temos outros produtos financeiros. CDB. CDB o que é? Papel de banco. Você emprestar dinheiro para o banco. LCI, letra de crédito imobiliário. Todas essas são isentas de imposto de renda e são garantidas pelo Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor, para quem não sabe, garante R$250 mil por CPF e por instituição. No máximo R$1 milhão por investidor. Tá? Por CPF. Então você tem 4 instituições, R$250 mil. Se quebrar, aquele banco que você fez o CDB quebrar, ele ressarce R$250 mil. Então, entendendo isso, entendendo o que é o CDI, a gente consegue investir melhor. Tá? Então, comparando aqui duas rendas fixas, a poupança e a LCI. Por exemplo, uma que nós temos na plataforma, tá? É um exemplo, tem diversas. Uma LCI emitida pelo Banco Original, que paga a rentabilidade de 100% do CDI. Tá? Ela é isenta de imposto de renda. Tá? Olha a diferença de retorno líquido depois de 12 meses. 6,4 quase, ó, 4,48. Isso aqui no longo prazo dá uma diferença absurda. E o retorno real disso? Isso aqui é o retorno, ó, líquido. Ó, o retorno real descontado a inflação na poupança com a LCI. É brutal. 0,7 para 2,55 ano. Isso aí no longo prazo é uma coisa que... Olha aí. Quer ter R$300 mil a menos? Se investir R$300 mil na poupança, depois de 20 anos, você vai ter isso aqui. Numa LCI dessa, básica, hein? LCI, 100% CDI, tranquila de comprar. Olha a diferença que dá no longo prazo. Ah, mas tem só isso? Não. Por exemplo, você pode comprar um CDB de um banco, que ele te paga uma taxa pré-fixada. Por exemplo, aqui é só um exemplo do Banco BMG. Ele dá uma rentabilidade bruta de 9,6% ao ano. Tem isso na plataforma para a gente comprar. Olha aí a comparação. O retorno real disso em relação à poupança. Tá? Ah, mas Ricardo, eu não sei muito bem se eu compro pré, se eu compro pós-fixado. É aí que a gente entra. Aí que a gente explica para vocês o risco de cada papel. E aí que a gente vai diversificar para que diminua o risco da sua carteira. Olha aí, a diferença desse pré, retorno anual de 8,3 líquido para a poupança. A diferença que dá. E tem muitas outras opções. Fundo de investimento, por exemplo, você entrega o seu patrimônio para um gestor profissional. E aí, a gente tem mais de 350 fundos disponíveis. E só entra na plataforma aqueles fundos que foram analisados e que tem o aval da XP para entrar na plataforma. Então, são todos gestores. E dentre esses mais 350, ainda a XP tria para a gente os 50 melhores, os 25 melhores, para que a gente possa fazer uma alocação ótima para o cliente. Então vamos comparar, por exemplo, o fundo. É legal a gerente do banco falar para você, tem esse fundo aqui, tá pagando 100% CDI, é tranquilo. Ela nem te fala o que tem lá dentro. A gente fala para vocês o que tem lá dentro. Às vezes tem alguns créditos lá dentro que não são tão bons assim. Então, saber analisar isso para o investidor não profissional é difícil. Por isso que a gente estuda e avisa dos riscos. Então, olha a comparação de fundo de investimento. Nós pegamos um fundo aqui, XP referenciado, e comparamos com 2 bancos. Olha a diferença aqui, ó, de rentabilidade
só pela taxa de administração mais alta, enfim. A taxa de administração desse aqui, a gente pegou um de 0,5%, pegou tranquilo, ó, no banco de 1%, outro de 0,9%, comparou com o CDI. É uma diferença. Gritante. Aquele 1% que eu falo, que eu vou falar mais para frente. Tá? Então, a gente tem mais de 350 fundos na plataforma que a gente pode usar qualquer fundo que esteja lá. Tá? E uma coisa tem, na XP, eu garanto para vocês que o fundo, pega um fundo que vocês tenham, por curiosidade, se alguém tem um fundo na carteira, algum fundo de banco, pega um e liga no 0800 do fundo, ou manda e-mail. Todo fundo responde e atende, mesmo o investidor de R$1.000, o de R$10.000, R$50.000, atende, porque vocês são clientes, vocês que estão pagando o salário do gestor. Aquela taxa de administração que você paga é o salário do gestor. E eles atendem. Então, e todo fundo tem site. Entra lá no site do fundo e vê quanto é a taxa de administração do fundo e compara com o banco de vocês, se eles estão cobrando a mesma taxa que o fundo realmente cobra. Se não tem spread nessa taxa, se o banco não está pondo uma taxa a mais, porque é comum de acontecer, o banco fala, esse fundo tem uma taxa de 1% de administração, você liga lá no fundo ou entra no site, o fundo tem 0,7%, 0,8% de taxa de administração. E dentro desta taxa de administração, o fundo já está pagando, já está inclusa a comissão do distribuidor para ele. Já está inclusa. Então, o banco está ganhando a comissão de distribuição e pondo o spread acima do cliente. Então, na XP, você pode ligar no fundo que a taxa de administração vai ser a mesma. A gente só ganha do fundo, que já está incluso nessa taxa de administração em todos os fundos, que é a taxa do distribuidor. E a previdência privada? Tem muito por aí, né? E às vezes a gente está em fundos ruins de previdência e não sabe. A maioria dos fundos do mercado de previdência no Brasil estão rodando a 91% de CDI de média. Do varejo do banco. Por que a gente tem que ter previdência privada? Olha aí, nós estamos discutindo isso agora. O Brasil gasta a mesma coisa que a Alemanha na previdência social. Só que a Alemanha tem o triplo de idosos da população brasileira. Quais são os benefícios de você fazer uma previdência privada? Que o dinheiro fica preso, você não tem tanta liquidez como tem um fundo. Uma parte do seu patrimônio tem que ir para isso também. Primeiro, ela não passa por inventário. Alguém já fez inventário aqui? Sabe quanto custa o inventário? Que você tem que ter dinheiro líquido? 20%. Líquido. Então, se você tem uma casa de 1 milhão, que não é difícil ter uma casa de 1 milhão hoje, que parece que tudo vale 1 milhão, agora as casas, você vai ver 1 milhão, 1 milhão. O cara fala de milhão como se fosse, né? Ah, quanto vale essa casa? Ah, quero comprar essa casa, 1 milhão, 1 milhão e meio, né? Então vamos lá. A viúva, ou os filhos, ou quem quer que ficou, tem que ter R$200 mil para desenrolar esse imóvel. Líquido. Não tem o que fazer, senão não desenrola. Aqui no estado de São Paulo. Tem estado que é mais, porque tem 8% de ITCMD. Certo? Com o advogado, a gente estima uma média de 10%, chega até 20%, tá? E mais uns emolumentos de 2%. Então é 20% de patrimônio. Se você tem uma previdência privada, por exemplo, esse dinheiro não passa por inventário e vai direto para o beneficiário que você indicou. Se você não indicou, vai para os herdeiros legais. Tá? E no estado de São Paulo, e só o estado de São Paulo ainda é assim, tá? Não tem o ITCMD, que é o imposto de transmissão. Tá? Então, é uma forma de fazer sucessão patrimonial. Tem outras formas. Tem forma de fazer sucessão patrimonial que as grandes fortunas fazem, que é com seguro para sucessão patrimonial. Tem como fazer, a gente tem isso também, pode montar também para mostrar
e para vocês avaliarem o que compensa mais. A maior apólice de seguro e de sucessão patrimonial que tem no Brasil é de 50 milhões de reais de prêmio. E a do mundo é 250 milhões de dólares de prêmio. Os caras grandes fazem seguro de sucessão patrimonial, pensam na sucessão. Imagine o cara de 100 milhões para fazer a sucessão é 20 milhões. E ele não quer que a família dele fique com 20 milhões a menos na conta na hora que ele morrer. Por que nós temos que ficar com 20% a menos? Você quer que sua esposa, em vez de 1 milhão, tenha 800 mil? Acho que ninguém quer, né? Ou seu marido. Então, se as grandes fortunas não querem, a gente não quer também, tá? A liquidez desses fundos de previdência são facilitadas, tá? 10 dias após a carência já pode sacar, tá? Em sucessão, até 30 dias úteis é pago para o beneficiário indicado, tá? A gente tem mais de 50 fundos de previdência. E o que acontece com previdência quando começa a época de saque? Você pode sacar uma vez a cada 60 dias. Se você tiver num fundo único lá no banco, só vai poder sacar a cada 60 dias, se você não tirar tudo de uma vez. Quando chega a época que você quer começar a sacar, por exemplo, para sua aposentadoria. O que a gente faz na XP, por exemplo? Aloca em 2 fundos. Um mês você saca de um, outro mês você saca, ou mais, 4, 5, mas um mês você saca de um, outro mês você saca de outro, e aí você consegue sacar todo mês. Tá? Nunca transformar a previdência privada em renda. Geralmente, a maioria dos casos não compensa. E outra, aumenta o risco. Qual que é o risco? Isso é muito legal de falar de previdência. Porque o banco bate muito na gente e fala, mas você vai para previdência para XP e lá é arriscado. Qual que é o risco da previdência? Então, eu estou lá no fundo de previdência, o risco é de quem? É da XP? É do custodiante. Quem são os custodiantes? Não é nem da seguradora, hein? Tem a seguradora e tem o custodiante. A seguradora, tá? Icatu, tem Sul América. A seguradora ela tem resseguro e tem o resseguro do resseguro. Mas o risco, quando você está dentro do fundo, não é da seguradora, é do custodiante. Os principais custodiantes no Brasil são Itaú, Bradesco, tá? E a BNI, né? Mellon. É só se o Itaú, Bradesco quebrarem. Então, quando o gerente do Itaú, Bradesco, fala para vocês, você vai para a XP porque o risco... Cara, você está falando que sua instituição pode quebrar. Porque o custodiante do fundo que eu vou entrar é da sua instituição. Fala isso para o gerente do banco. Ele já vai perceber que você entende um pouquinho mais. Por que a gente fala para não transformar em renda? Porque quando você fala assim, quero transformar meu benefício em renda, sai do custodiante e vai para o caixa da seguradora. Aí seu risco passa a ser da seguradora. As seguradoras são sólidas, mas é diferente de um risco do banco. Por exemplo, a seguradora tem que depositar dinheiro para garantir o seu capital nos órgãos reguladores, tá certo? As seguradoras que fazem geralmente, por exemplo, uma Icatu da vida, para dar um ar de credibilidade e dar credibilidade a isso. Ela fala, Catu, você tem que depositar 500 mil reais. Ela fala, não vou depositar 500 mil, vou depositar 1 milhão. Para todo mundo ficar tranquilo. Eles fazem isso, tá? Então, são todas as seguradoras confiáveis também, tá? Bom, benefício fiscal de curto prazo, eu acho que vários de vocês já sabem, o PGBL você pode descontar até 12% da renda tributável, tá? E o benefício fiscal a longo prazo, que em 10 anos você cai na alíquota de 10% no PGBL para você fazer o saque. Então, qual a diferença do PGBL? Ele tributa o capital inteiro e o VGBL tributa só o rendimento, tá certo? Se você faz modelo completo de declaração de imposto de renda, o PGBL geralmente compensa mais na modalidade regressiva, tá? E a grande diferença, por exemplo, não tem um come cotas. Não sei se vocês sabem, mas fundo de investimento, como que funciona? Exceto o fundo de ações, que é outra tributação, é igual a ações. Todos os outros fundos do mercado, multimercado e renda fixa, todo maio e novembro, ele
provisiona o imposto de renda do seu resgate. 15% na fonte ele debita. Como que ele debita? Através, você tem lá 1.000 cotas, ele debita uma parte das suas cotas para provisionar o seu imposto. Então, a gente chama de come cotas. Então, você perde cota do fundo. Se quando você for sair do fundo, você tiver na alíquota de 15% já, depois de 720 dias, beleza, você já pagou o imposto aqui. Se você sair antes, você vai ter o imposto a compensar. Então, você saiu com a alíquota de 22, ele compensa, ele já provisionou esses 15. Na fundo de previdência não tem esse provisionamento, é só no resgate. Então, isso também que acontece, se o capital ficar maior e o juro sobre juro acaba sendo maior. Então, a gente consegue alocar em vários fundos diferentes. A diferença do come cota é isso aqui, ó. Se você tiver um fundo, fala, vou fazer previdência privada só com fundo, não vou fazer com fundo de previdência. É isso aqui, ó, é 21% a mais de valor resgatado depois de um longo prazo aqui. 25 anos, está aqui. Depois de 25 anos. Dá 21% a mais. Porra, um quinto do patrimônio maior no fundo de previdência. Ah, mas é só para eu fazer com previdência? Não. É uma parte da sua carteira tem que ter em previdência. Tá? Devido a todos esses benefícios. Por quê? Porque a previdência, se você tiver dinheiro mais rápido aqui, ela tem menor liquidez. Tá? E qual a diferença de uma previdência privada que rende 5% ao ano e outra que rende 6%? É isso que tem por aí, 91% do CDI e uma rendendo quase 100% do CDI aqui. Olha, no final de 25 anos, dá 26% de diferença. É muita coisa. 800 mil reais, se você aplicar um capital inicial de 1 milhão. Ah, mas não vou aplicar 1 milhão, Mas o cara que aplica 1 milhão não quer perder isso, não quer perder 25% também. Então, olha aí, nós pegamos fundos de previdência aqui de alguns bancos, tá? E comparamos com esse fundo de previdência do XP Horizonte, que é um fundo que roda aí na casa de 110% do CDI, mais ou menos. Tá? Olha a diferença no longo prazo. E às vezes vocês estão até na mesma seguradora no banco do que esse fundo, por exemplo. Qual a dificuldade de fazer isso? É tudo online. A gente consegue transferir qualquer previdência das abertas, eu vou falar da fechada depois, na hora que vocês quiserem perguntar, da fechada, como que a gente trata a fechada, mas as abertas, tá? É tudo eletrônico, vocês vão só precisar apertar um botão no celular para fazer a transferência. A gente manda via push de celular e vocês aceitam a proposta, a previdência em 10 dias úteis está na XP. Nesses 10 dias úteis, o gerente vai ligar, vai falar que tem outros produtos, é muito comum. E os clientes que portaram falaram assim, mas ela nunca me falou que tinha outros produtos antes no banco? Aí caiu a portabilidade para ela e falei, então. Tá? Nada. O gerente, eu pego muito isso aí, o pessoal vai falar que tem taxa para portar, taxa de carregamento. A gente não tem taxa nenhuma de carregamento, nem de entrada, nem de saída, tá? E vocês estarão lidando com profissionais que só tratam de investimentos. Nós não precisamos cuidar de cartão de crédito imobiliário, de empréstimo para cliente, ver risco do cliente, ver se aquele risco dele está compatível. Meu pai foi gerente de banco a vida inteira, eu nasci no banco. A pressão sobre os gerentes do banco é enorme. E eles falam para o gerente, esse mês só tem que fazer empréstimo, por exemplo. O cara vai ter que fazer aquele tipo de empréstimo, enfiar empréstimo em todo mundo. A carteira de investimentos do banco corresponde a 3% do banco. Vocês acham que ele está preocupado com investimento? Ele não ganha dinheiro com investimento. Ele ganha dinheiro com crédito. Nós estamos 100% preocupados com investimento. Nossa carteira é 100% investimento. Se o cliente não ganha,
É uma relação de ganha-ganha. Se o cliente não ganha, nós não ganhamos. Porque o cliente insatisfeito vai procurar outras alternativas, vai mudar, enfim. E se a carteira dele não andar, a gente não ganha também. Então, o banco, ganhando ou não ganhando no investimento, ele vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Então, nós temos todos esses fundos, todos gestores renomados aí no mercado. Sei que alguns podem ter ouvido falar do Alasca, por exemplo, que é famoso. Tá? O Henrique Breda, que eu citei aqui, é o gestor do Alasca, que coloca umas postagens, uns tweets muito engraçados. O cara tem um humor, é um ícone. O Adam também, o gestor do Adam, o Márcio Appel, ele foi trader no banco Bozano Simmons, em Nova York, turma de 10 novos talentos do Bozano, junto com um cara que é até hoje um cara que me ensinou muita coisa da vida do mercado de renda variável, de opções, enfim. E eles trabalharam junto quando novos talentos tinham acabado de sair da faculdade, e cada um foi para um canto. Eram 3 traders. Eram ele, do Adam, esse meu amigo, e um que, não sei se alguém vai saber quem é, Roberto Campos, presidente do Banco Central. Eu tive com o Marink, que é esse trader que foi ser trader daí, e uma conversa num restaurante que a gente foi, ele me contou que ele estava feliz de ver o cara que começou com novos talentos dele e hoje chegar a presidente do Banco Central. E o Roberto Campos é um cara super competente, tem essa visão de trader, de mercado, vive o mercado dia a dia, por isso que a gente bota muita fé nele como presidente do Banco Central. Se Brasília não atrapalhar nossos economistas, tanto Paulo Guedes, tudo, Paulo Guedes é inteligentíssimo, o cara não tem nem por que ser ministro, ele tem uma vida pessoal dele, ele não precisa de nada daquilo. Até hoje eu me pergunto, o cara quer mudar alguma coisa mesmo, porque ele não precisa daquilo. Né? Ele mesmo falou isso, eu não me apego a cargo, eu estou aqui, se quiser, eu tenho uma vida fora, ele tem uma grande vida fora. Tá? Então, é bem legal ver esse pessoal que a gente vai tendo contato, e se vocês tiverem oportunidade de ir numa feira da XP que tem todo ano, vocês podem chegar para o cara do Adam, chegar para o cara do Alasca, falar, cara, eu quero saber sobre seu fundo, eu sou cotista lá. Tem nego que chegou para um cara e falou assim, o cara estava comendo e falou, cara, eu quero conversar com você, que eu sou cliente seu. Ah, pera um minutinho, não, eu sou cliente seu, eu que estou pagando você, eu quero conversar com você agora. Assim, nesse naipe, né, o cara conta a história pra gente, fala, meu, e os caras, esse é um caso esdrúxulo, mas eles conversam, pode passar e conversar com os gestores, e aí, como está seu fundo, onde estão suas posições, o cara te fala. Ele é obrigado a abrir a posição pro cotista, pro mercado. Você consegue ver a posição do cara. Tá? Então, não tem por que a gente ainda ficar com essa mentalidade que o banco é seguro, que a gente só tem segurança no banco, que a gente, no banco, a média de ganho é 85% do CDI. A gente tem que montar, e a gente está aí para isso, para ajudar vocês a investirem melhor. O que eu quero com essa palestra? Eu quero justamente ser um start inicial aqui, dentro de onde eu trabalho, da instituição que eu trabalho, para que a gente faça muitas outras. E aí, eu quero que o pessoal, a gente pode vir um dia aqui, por exemplo, e falar só de fundo de investimento, só de renda fixa. Tem umas palestras mais focadas em produtos financeiros. Porque hoje a gente precisa, em pouco tempo, falar de tudo. Mas é uma grande alegria eu ver aqui o Dr. Menegaso, que é nosso médico dos mais velhos do grupo, um ícone do grupo, dá plantão até hoje com a gente, e ele falar que a gente vinha aqui se interessar, me mandar uma mensagem no celular, se interessar por vir hoje à noite escutar sobre investimento.
que é uma pessoa que já está no topo, no topo da vida, assim, já passou por tudo, já viu de tudo, já viu todos esses planos. Eu acho que se ele vir aqui para contar história de plano econômico, vai ser uma aula. Exatamente. É. Então, eu acho que é muito legal a gente ver isso e esse interesse. Então eu quero despertar em vocês e eu estou aberto. Cara, quer aprender bolsa? Pô, isso aí é minha veia todo dia. Eu vivo e eu gosto de estar no mercado todo dia. Eu gosto de ter posições no mercado todo dia. Por que eu gosto? Porque eu sinto o mercado e para conversar com o cliente é diferente. Quando o cliente me pergunta, putz, o que está acontecendo hoje? Cara, eu estou no mercado, é diferente eu conversar com o cliente. Quando eu estou, e pode ter certeza, quando a gente mesmo, quando monta a posição, fala para vocês, ó, vamos entrar em tal lugar, vamos fazer isso. Muitas vezes a gente está na posição, ou a gente tem familiares nossos na posição. Então, como diz Nassim Taleb, no livro Arriscando a Própria Pele, skin in the game, né? A gente está com a nossa pele em jogo lá. E se a posição vai contra a gente, se está indo contra, a gente também está sentindo igual nossos clientes. Cada vez que o gerente do banco falar para vocês, olha, invista aqui, manda ele abrir a carteira de investimentos dele para vocês. Não precisa pôr valores, não. Eu abro minha carteira para o cliente. Eu estou aqui. Tem coisa que a gente até nem pode montar, por exemplo, porque o cliente vai montar. A gente é considerado profissional do mercado, a gente é vinculado à corretora. Então, a gente não tem determinadas regras para a gente. Por exemplo, esses dias eu queria montar uma posição numa oferta pública e mandei minha oferta lá para montar a posição. E os clientes entraram também nessa posição, enfim. Nós fomos tirados de fora porque faltou o papel no mercado. Inclusive minha esposa, já que ela se manifestou, não podia falar, ela é considerada vinculada e ela não pôde entrar também. Não é que eles te avisam, eles só te mandam, falam, ó, foram tirados e para os clientes foi rateado 57% das cotas. Então, legal, porque eu já imaginava que os clientes iam ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, é bem diferente vocês estarem com quem está com a pele em jogo, com quem está fazendo isso com o seu próprio patrimônio e com o patrimônio da sua família. Tá? E com quem não está ganhando salário para fazer aquilo. E por que eu vim para o escritório? Por que eu vim para a Múltiplo? Porque pela vontade de empreender. Eu sempre tive isso comigo e sempre quis fazer algo nesse sentido. Já tentei fazer outras coisas, errei. Tem aqui um cidadão que eu reencontrei, que na época ele saiu do emprego dele para empreender comigo, o Valdecir. Não deu certo. E é o que eu falei. Exatamente. Cara, quando eu monto uma posição errada para mim e eu erro alguma coisa, pô, como eu aprendo? Então, assim, a vida de investimento é assim. É bom que a gente tenha errado bastante antes para que os nossos clientes não errem. E esse fato de você estar junto com o cliente e estar investindo nas mesmas coisas que o cliente, muitas vezes, indicando as mesmas coisas que você para os seus familiares, eu acho que muda muito. Muda muito. Tá? Opa, acho que tá. Não, tem que mudar lá. Não sei. João? Foi. Agora eu quero abrir para o Ângelo, se o Ângelo quer complementar algo, que é o nosso sócio fundador, saiu lá do Private, ganhando os bônus anuais gordos. Pediu demissão para empreender também, para falar, eu quero montar um escritório da XP. E ele começou sozinho e agora a gente vai empreender junto. Bom, pessoal, começar agradecendo o Ricardo, por sua parte.
muito de organização. Apesar de ter pouco cabelo branco, eu sou o método mais antigo, assim, né? Eu falei, deixa eu fazer aqui, melhor que a gente organizar. E quando a coisa é fácil, a gente demora muito tempo, vai falando. E eu sei que vocês aqui nesse horário já ficam cansados, né? Para ir de casa. E vou fazer um negócio bem rápido, né? No caminho de casa, eu de água de Joia, eu acabei me perguntando, sabendo que falava com bastante médico aqui, eu fiz fazer uma pergunta. Quem aqui trabalha mais do que 6 horas por dia? Sem ninguém brincar, né? Achou piada, né? Quem aqui trabalha mais do que 8 horas por dia? Piada também, não é? Quem aqui trabalha mais que 12 horas por dia? É piada, né? O Ricardo às vezes tem contando de 24 horas. Eu fiquei pensando o seguinte, queria que alguém levantasse. Quem aqui dedica 1 hora para olhar para as suas finanças, para entender o que o seu dinheiro tá indo? Tem um cidadão lá que é o MacGyver. Eu levanto as duas mãos porque já passou das 24 horas há muito tempo. É nosso cliente já ou não? Não. Não, vem ser nosso cliente. Mas a provocação que eu faço é o seguinte: as pessoas trabalham demais para ganhar dinheiro. Falando com médico, vocês são médicos. Ganhar dinheiro é rotina para vocês. Vocês sabem como é que faz para ganhar dinheiro. Já está endereçado. Agora, como que a gente põe o nosso discurso para trabalhar para a gente? Cada um ponto percentual que a gente consegue ao ano, talvez lá na frente, é 6 meses a menos, 1 ano a menos de trabalho. Quem gostaria de se aposentar 1 ano antes? Olha lá, o Magalhães também. O Fred, né? Então, assim, quando eu me pergunto, a nossa profissão é ser assessor de investimentos. Pessoas aqui, a maioria são médicos. Quando eu estou doente, eu vou no médico. Quando eu estou precisando de uma consultoria financeira, vem falar com a gente. A gente é assessor financeiro. E a gente teve uma propaganda veiculada aí, a gente faz assessoria financeira sem custos extras. Então, isso significa o quê? A gente não cobra a mais para dar assessoria para vocês. O que vocês pagam está embutido dentro do custo daqueles produtos. Então, isso que é interessante ficar bem claro. A gente não trabalha grátis, mas está embutido dentro do custo daqueles produtos. E isso é algo que eu acho que a gente tem que olhar muito bem para quando a gente tem uma relação de confiança, que o caso aqui não precisa, está fazendo o que gosta, está fazendo o que aumentou uma oportunidade, que é o seguinte: a confiança por trás de não entender tal coisa tem que ser muito forte. Eu vou no médico, eu confio 100%, ele me dá um remédio, minha vida está em jogo. Aqui vocês têm que estar com uma pessoa que confie, que vocês confiem 100%, porque por trás você não sabe o que ela está te oferecendo. E assim, o nosso escritório é muito pequeno, e a gente vai continuar sendo pequeno, com poucos clientes, porque a gente quer atender todo mundo muito bem, de maneira muito confiável. Eu não quero, já recusei gente querendo entrar trabalhar comigo, porque não tinha o perfil do escritório, que é o quê? Eu quero que a gente esteja alinhado com os clientes, como o Ricardo falou. A carteira de vocês tem que andar, o dinheiro vai crescer, vocês vão indicar mais clientes, a gente vai crescer, e no longo prazo a nossa relação, a gente não está aqui para vender um negócio de um ano, a gente vai vender um negócio de uma vida inteira. O Ricardo falou de previdência, de patrimônio. A gente quer estar com vocês 10, 15, 20, 30 anos. E um cliente que a gente capta hoje, seja com a gente em 30 anos, não vale ter um assessor fazendo uma cagada, colocando um produto errado nele. A confiança fala muito forte nesse segmento. E o banco fez uma tarefa de acabar com a confiança do setor financeiro. E a gente está restabelecendo passinho a passinho, mostrando que dá para fazer bem feito. Né? Assim, eu vim para cá e falei, se eu ficar 2 mensagens na cabeça de vocês, eu sair daqui 100% feliz. Uma delas é do guarda-chuva. No caso de início, eu não queria colocar, eu falei assim, cara, põe. Eu aprendi em Chicago isso daqui. Eu fui lá em Chicago, a única coisa que eu lembro de lá em Chicago é o negócio do guarda-chuva, porque me impactou o resto da minha vida. E o negócio de entender o risco, isso aí é uma analogia muito interessante, que serve para várias profissões. Aqui a gente está falando do mercado financeiro. Ele duvidou que a galera ia pegar e levantar uma acertar. Eu fiz essa pergunta centenas de vezes, leva mais de 1 minuto para alguém acertar. Só que agora a gente está com o banho mesmo, por isso o guarda-chuva é um pouquinho mais barato, desculpa a gente, né? Então, se vocês saírem daqui já entendendo que o recurso de vocês tem que andar acima da inflação, eu já fico 100% feliz. E o segundo, e a única coisa que eu posso contribuir hoje aqui em falar, dado que a tarefa árdua do Ricardo
foi do Ricardo, de falar esse tanto de coisa. E assim, se vocês não entenderam muita coisa, a função não era que entendesse, não quero que nem eu querer explicar teoria da medicina em menos de uma hora, né? Aqui é despertar conhecimento. Mas uma das coisas que até tem um amigo que já ouviu, inclusive eu trouxe um presente para ele aqui, ele vai saber quem é, que é uma caixa de criança, que é o seguinte, tem um cidadão que chama Fama, que ganhou o prêmio Nobel do Estado. Ele tem uma tese que explica o quê? A tese do Fama é muito mais complexa. Eu criei uma tese, baseada lá em Árvore de Nidóia, das três caixinhas. É para tentar explicar de maneira simples a teoria do Fama. A teoria dele diz o quê? Que 80% do retorno dos senhores ao longo do tempo é explicado de acordo com os ativos que vocês estão investindo. Então é o seguinte, as três caixinhas. Caixinha da renda fixa, caixinha dos multimercados, caixinha da renda variável. Eu estou fazendo uma aproximação muito simples para ficar fácil de entender. Caixinha da renda fixa, o Ricardo colocou aqui, CDI é 6,5. O que a gente, assessor, tem que fazer? Otimizar o quanto vocês ganham acima desses 6,5. O banco vai te dar 5, a gente quer te dar 7,5. Mas, no macro geral, 80% do nosso trabalho é chegar com o Nélio, com o Padilha, e falar o seguinte, como que a gente vai distribuir o seu patrimônio nas três caixinhas? Caixinha da renda fixa, caixinha de multimercado, caixinha de renda variável e outros alternativos. Está feito 80% do nosso trabalho. Os 20% extras é aonde a gente vai alocar cada caixinha. Mas o importante mesmo é saber a divisão macro, aonde está alocado cada caixinha. Caixinha da renda variável, ações hoje em dia está muito comentada. O que acontece? Ano passado foi um ano razoavelmente ruim para a economia, mas a bolsa rendeu 15%. Qualquer um que entrou na bolsa, saiu ano passado e falou assim, agora que o Bolsonaro, eu sou um cara de bolsa. Bolsa subiu 15%. O jogo aqui não é ganhar os 15%. Com bolsa subindo, todo mundo ganha. Com bolsa caindo, todo mundo perde. O jogo é quanto eu ganhei acima dos 15%. A gente tem fundos que deu 30%, 45%. Então, o nosso serviço é o quê? 80%. Entender o que é preciso. Tem que ter uma relação por trás de confiança. Segunda relação, entender o que é preciso, é quebrar nas três caixinhas. Depois que a gente quebrou nas três caixinhas, o 20% é só ajustar aqui, ajustar ali e tal. Muitas pessoas falam, quem conhece aqui aquele amigo sabichão que manja de bolsa? Não conhece, trabalha comigo. Mas ele acerta mais do que é. Não estou mentindo aqui não. Então, o que acontece? No mundo que a bolsa sobe 15, o que importa é quando você ganha acima de 15. E a média mostra que 90% das pessoas que tentam fazer a alocação, comprar e vender ações sozinhas, perdem desse 15, que acaba perdendo até dinheiro com a corretora. A gente está aqui para abrir o olho, a gente não quer ganhar easy money, a gente quer no hard money, mas aqui a gente dá um hard money pequeno por 20, 30 anos. Né? Então, assim, eu achei legal deixar essas duas mensagens e como o Carlos colocou aqui, a gente está aqui, o contato está aberto, contem comigo, meu telefone, meu WhatsApp. A gente quer nome da mesmice, né? Tem R$1 trilhão na Previdência. Hoje o mercado é 5 trilhões. Tem R$1 trilhão mal investidos na Previdência. A gente o que tem mal investido só em Previdência. Tem outro 1 trilhão quase em poupança. 1 trilhão em poupança significa o quê? O cidadão apertou o botão, saiu da poupança, foi com um tesouro que o cara entendeu. Quem acha que poupança, para mim, eu já acho que tem coisa muito melhor. Muito melhor. O primeiro passeio, o cara sai da poupança, mas tem coisa muito melhor que isso igual. A mensagem que eu queria deixar é a seguinte, a gente está aqui, a gente está aberto, as nossas plataformas são todas online, abre conta muito fácil, transfere dinheiro muito fácil, transfere posição muito fácil, conta com a gente faz tudo, vocês só tem que fazer uma coisa, pegar o lencinho e entregar para a gerente e vocês chorar. E esse lencinho eu trouxe para o nosso mais novo cliente, o Fabrício ali, ó. Obrigado. Fabrício. Falei que eu ia trazer esse lencinho, não sabia que ia passar mesmo. Senhores, da minha parte é isso, e a gente fica feliz se alguém tiver perguntas mais específicas. Podem perguntar específico, podem perguntar o que vocês quiserem que a gente vai responder o que a gente sabe. O que vocês quiserem.
Matheus Menegasso? Porque a gente entende que ela é a melhor e a maior empresa nesse segmento para a gente trabalhar. É uma empresa que nasceu há 17 anos, tá? Lá em Porto Alegre, com o Guilherme Benquimol, que tem 42 anos de idade, e transformou uma empresa que ele vendeu um carro de 10 mil reais, uma empresa de hoje vale 30 bi, com essas características de empreendedorismo e que nos dá essa liberdade também para empreender, e a gente acha que é a empresa que tem maior produto para oferecer para o cliente. Definitivamente. Hoje a XP é a melhor do mercado, sem dúvida nenhuma. A XP começou a correr sozinha. Por que acontecia? Antigamente, corretora só fazia ações. A XP foi a primeira a falar assim, opa, que hora que esse mercado de ações existe mais? Eu vou para a renda fixa. Então ela começou há 15 anos atrás a fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente é a plataforma mais completa. Tudo que aparece no mercado, quem bate na porta é gente procurando XP. Então a gente tem no mercado condições de vantagem em relação aos outros players. Você pode pegar outros players, BTG Digital, Modal Mais, Guide, tem algumas plataformas, elas estão engatinhando. Se vocês pensarem o seguinte, eu brinco uma coisa que, alguém já ouviu isso aqui, certeza. Se vocês estiverem no último andar, num churrasco com algum banqueiro, e esse banqueiro sair correndo e pular, pode pular atrás que a coisa é boa. O Itaú foi lá e comprou XP. Por que o Itaú comprou XP? Porque ele sabia que a gente estava 15 anos à frente do mercado. Ele podia ter pego, ele gastou 6 bi na metade da XP, podia ter pego 6 bi, colocado uma plataforma sozinha do Itaú para concorrer. Só que ele já sabia que a gente estava à frente do mercado. A XP tem, obviamente, uma vantagem competitiva, porque tem a gente que faz o trabalho para ela, a gente é sócio da XP indiretamente, se um dia a gente virar sócio de verdade, e a foto do milhão vai valer, né, André? Mas hoje em dia a XP é a melhor plataforma para os nossos clientes. A partir do momento que a gente dá múltiplo, identificar que a XP não está sendo o melhor para os nossos clientes, eu ligo na XP e falo, XP, tchau, obrigado, assino com qualquer outro player. Só que aí eu tenho que ter certeza que o senhor é meu cliente e não cliente da XP. Hoje, simplesmente, é porque é a melhor plataforma para os nossos clientes. Não tem outro tipo de plataforma. Tem um escritório de Sorocaba conhecido, foi com o BTG Digital. Já estou sabendo que está dando problema, que os caras não estão conseguindo atender os clientes deles. E o nosso maior ativo aqui são vocês. Então, a XP hoje, na minha avaliação, é a melhor plataforma para os nossos clientes. A partir do momento, eu não namoro com a XP, não. Eu namoro com o meu cliente. Show? Os dois é nosso cliente, né? Amanhã cedo está aberto. A gente a XP está num ponto que é isso aí, a XP está num ponto que, por exemplo, algum emissor de CDB, um banco que emitir CDB, por exemplo, ele bate na porta da XP, me ajuda a distribuir isso aqui. Então a gente tem algumas coisas até exclusivas, que só a gente vai distribuir, por exemplo. Sim, é individualizada, sim. Sim, individualizada, né? É isso que a gente faz. Você vai ter um atendimento, eu garanto que isso, quem é cliente nosso quiser se manifestar, eu não posso falar quem que é cliente aqui não, por uma questão de regulação. Mas quem é cliente, vocês podem perguntar, tem alguns clientes nossos no próprio grupo, que se está satisfeito ou não com a flexibilidade com a XP. E a gente consegue entregar um serviço private para um cliente que ainda não é private, que vai ser um dia. Né? Cliente private. Uhum. Sim. Sim, particularizado. Sim. É
vai começar em algum momento ter um concorrente que fala assim, puta, aqui talvez tenha um negócio mais barato para você se auto-atender. Só que o auto-atendimento não está no modo que precisa. Você não se auto-atende de maneira que você precisa no médico, concorda? Aqui também, porque a gente vive disso. Às vezes eu falo com o cara, o pessoal que trabalha lá, eu tenho um Kaique é um menino fantástico, tem mais investimentos de dinheiro há pouco tempo, assim. Só que ele fica bravo que ele liga para o cliente não quer receber ele. Então, cara, calma, mas não é o core da vida dos clientes o investimento. O investimento é que eles estão falando, cara, eu trabalho 13, 14, 15 horas e não tem uma hora para olhar, né? Só que o que a gente está vendendo, de certa maneira, colocando para vocês, é que dá diferença. Por A mais B dá diferença. Isso aqui são cálculos simples. Uma boa carteira mesmo, ao longo de 5, 6 anos, coisa do dobro do que rendeu uma poupança, dobro do que rendeu um CDB de banco. A gente, assim, eu olho para o banco, eu falo, o banco, né? Eles não vão conseguir mudar tão rápido aí, e nem oferecer esse serviço. A gente, esses dias atrás, eu estava comentando uma coisa, o banco para abrir 11 e tal, mal atendido. O cara está direto um assessor que tem 700 clientes. Eu não quero que nenhuma pessoa que trabalhe com a gente lá tenha mais de 70, 80 clientes. Eu acho que é um número mágico, 70, 80 clientes. E é isso, tudo bem. A gente uma hora vai começar a ficar mais tarde, vai. Ou eu vou ter que ter outra assessor. Só que a gente está aqui, botando a nossa cara, tá? O Ricardo mais ainda, a gente quer dar um atendimento diferenciado. A partir do momento que eu não quiser mais dar atendimento diferenciado, lá no interior a gente tem um negócio. Combinado não sai caro. Eu combino e falo, nenhuma pergunta de mercado. Pergunta de mercado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Momento da economia. Bom, economia global, né? Nós estamos vivendo um período de economia global desacelerando, né? E eu escutei o gestor do Alasca falando que a gente tem que imaginar que a gente é uma locomotiva, né? Os Estados Unidos está vindo num ciclo de 9 anos de alta consecutiva. Ele está lá no topo. Os ciclos econômicos são em torno de 9 anos. E os Estados Unidos que puxa todo mundo. Sim, se tiver crise lá, vai nos afetar. Mas a gente está aqui na locomotiva. Então, o momento do Brasil agora, se Brasília ajudar, vai andar. E a gente tem que pegar essa onda. Porque nós estamos saindo de um ciclo recessivo e entrando para um ciclo de expansão, e é a fase que a gente pode acumular mais. Então, os Estados Unidos está chegando, ele vai começar a descer, e a gente está sendo puxado aqui, tá? Então, é uma coisa que está se desenhando, que a gente não pode perder essa oportunidade. Tá? Uhum. Quer dar sua opinião, hein? Fala. Na verdade, eu acho que para qualquer cenário, em qualquer momento, a teoria das 3 caixinhas serve. Porque assim, eu tenho um mantra na cabeça que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, assim, o nosso serviço é o quê? Alocar você nas 3 caixinhas. Então, você é um investidor moderado, vamos colocar 50, 60% em renda fixa, 20%, 30% em metade, 10% em renda variável. Um veículo, se é previdência, se é via fundo, se é via renda fixa, se é via ações, é 20% do nosso trabalho de sentar depois e falar como a gente vai fazer. Se você hoje já tem seu investimento em casa, você já tem um dinheiro alto em previdência, já está no BVL/PGBL. A gente faz a alocação desse dinheiro dentro da previdência, porque não vale a pena de maneira fiscal você resgatar. Mas hoje o que vale mesmo são as caixinhas. Assim, o cenário que a gente tem é de alta de bolsa de 25% a 30%. Obviamente que é o cenário base com aprovação da presidência. E eu acho assim, opinião pessoal, que o negócio está muito engatilhado no passado. Depois de ontem, eu acho que ontem
o filho do Zé Dirceu deu a previdência pro Brasil, cara. Eu não sabia se eu ficava puto com o negócio ou se eu comemorava, porque eu achei que ele deu a previdência. Porque vão se envergonhar, os caras que queriam fazer por birra. Vão se envergonhar, porque agora não pode mais ser só birra, né? E os caras vão ser cobrados. E a frase que o cara falou no início aí, do cara, que viu que eu chegou, tá, parece que tá mais fácil. Então, de novo, teoria das três taxinhas. Eu acho que assim, o cara que tem o Nobel, criou a teoria do portfólio, ele viu que 80% do tributário. Então é assim, 10% de bolsa, 3 bens no mercado, 60 na ficha. O veículo pode ser presidente, pode ser fundo, pode ser papel. A gente compõe tudo. Normalmente a gente faz papel quando é isento, na pessoa física. Agora, por exemplo, a gente tem um taxa, a gente tem bastante PJ. Eu faço tudo em fundo. Dá para fazer de todo jeito. A gente endereça de qualquer jeito. A gente tem PJ, menor de idade. A cliente mais nova do nosso escritório tem 4 anos. Tá? A gente abre conta menor de idade, abre conta PJ. Tá? No caso, é minha filha, né? Mas tudo bem. Tem um de 8 lá, né? Tem um de 8, 7, 8 e tem a minha filha de 4 que eu abri para aportar a previdência para ela. Tá? Eu abri por 2 motivos. Um porque era melhor, que foi o primeiro. E o segundo motivo é porque eu tinha acabado de entrar e conta PJ e conta minoridade é diferente de abrir. Eu queria aprender todo o processo de abertura e saber como ficar mais ágil esse processo. Nada melhor que testar com a minha filha, né? Então aí eu já entrego mastigado para o cliente todas as coisas que ele vai ter que fazer. É digital. Tem cliente que o cara, se eu saio da reunião, eu não gosto muito de levar o meu discurso, perguntar se o cara quer abrir na hora, ali ter questão de, sei lá, né, não quero pressionar ninguém. Tem cara que eu saio da reunião, pego o meu carro, e abro o Gendói, é tudo longe, né? Não sei se vocês conhecem, o meu escritório na casa é coisa de 3 minutos e meio, mais ou menos. Eu saio, vou num lugar, a hora que eu vejo meu e-mail, tá lá, conta aberta. A abertura de conta é muito digital. Transferência de papéis, você já tem aplicado, a gente consegue puxar direto do banco. A gente vai fazer contato com vocês pelo próprio site da XP dá, mas a gente consegue mandar um link via e-mail, via WhatsApp, qualquer meio eletrônico, um link já parametrizado no nosso nome. Então, você clicou no link, a conta vai ser aberta na minha base já direto. Essa pergunta, né? você fez essa pergunta, é o seguinte, é interessante saber qual é o papel da Multi e o papel da XP, né? É o seguinte, a XP é a corretora, o seu dinheiro está totalmente no seu nome, numa conta no seu nome, e a XP é a pessoa grande que está aquilo ali por intimo. Se eu, Ricardo, todo mundo que escritório morrer, por isso que a gente não pega elevador de Multi e tal, porque era muito representativo e tal. Se a gente faltar algum dia, então você vai ligar e vai ter alguém para atender você. O nosso papel simplesmente é assessorar você no investimento. E outra coisa que é interessante, qual que é o risco? Às vezes vem essa pergunta, qual que é o risco de eu perder dinheiro para XP quebrar? Seu único risco de perder dinheiro para XP quebrar é se você tiver dinheiro em conta. Isso é em qualquer lugar. Você tem dinheiro em conta, sem aplicar o dinheiro, está no caixa da empresa. Então, é o único risco. Se você apertou o botão, fez a aplicação, não está pedindo, comprou uma ação, comprou um fundo, comprou um título, comprou uma previdência, qualquer coisa, se a XP quebrar, você está 100% aplicado em outra coisa. Até que você vai olhar, quando você faz uma aplicação, sai um cheque da sua conta, direto no CNPJ registrado no seu nome. E outra coisa que é interessante, que a Bolsa começou a fazer, ela manda extrato direto para você pegar e ver que a sua posição está registrada lá no seu nome. E assim, tem corretoras aí mais novas que estão fazendo, você manda o dinheiro para a conta da corretora, sai fora. Assim, sai isso daí. Eu abri uma conta de uma corretora nova agora para testar, que a gente é curioso. A hora que colocou lá, manda o seu dinheiro para a conta da corretora, já começa a desconfiar. Então, tudo que você for fazer é sempre no seu nome. Hoje, para vocês terem ideia, o dinheiro que vocês mandam é por nome de vocês, e o dinheiro só sai para a conta de vocês, não tem tag para fora.
estava no shopping, não sei como ele está sendo, eu tinha mandado uma ordem para investir, não tinha telefone, precisava só apertar um botão do celular autorizando essa operação. E aí eu mandei para o Anjo, mandei para a Carol e tal, que eu fiquei falar com o Ricardo, que era a minha primeira experiência, de apertar o botão, e realmente foi imediato. E de lá para cá, eu tive uma tranquilidade muito grande com ele, também pela minha relação com o Ricardo. Nesse tempo todo, nós médicos não temos tempo de ganhar dinheiro. É uma grande verdade. No sentido de que não sabemos mexer com dinheiro. Não aprendemos isso na faculdade, na nossa educação. E sentimos essa falta. Sentimos essa falta há pouco tempo, que mexer, o Ricardo me inventou algumas coisas que eu direto, mais ou menos 5 anos atrás, fui mexendo sozinho e depois com o Ricardo as coisas se encaixaram no sistema da caixinha, eu tenho essa tranquilidade de trabalhar, todo mundo sabe que enquanto eu trabalho, o esforço que eu faço, e ser recompensado pela tranquilidade, eu acho que é o mais importante, é que vocês estão trazendo aqui, trazer essa tranquilidade, essa testemunha disso. A gente não tem tempo, eu não gosto de estar mexendo nisso, e acho que isso aí é uma tranquilidade para todos que estão aqui. Esse Ricardo, acho que está trazendo para nós, nunca ninguém colocou. Todo mundo aqui colocando, achando um achismo. Muitos de nós, eu vi vários médicos na maternidade passar por dificuldade, estou aqui na maternidade há 35 anos. E diversos médicos passando por dificuldades extremas. Mesmo aqueles naquela época ganharam muito dinheiro. Então, se não tiver essa orientação, não pensar no seu futuro, para dar o seu conforto, a sua família, para você, sozinho a gente não consegue. Então, acho que eu trazer de vocês uma pena aqui que eu estou vendo aqui, o pessoal mais novo vem. Então, a gente faz que é cultural, principalmente para vocês virem, insistindo, pessoal, você vai fazer esse crescimento aí de vocês. Obrigado a você. Aprendeu. Seu Padilha tá craque. Obrigado, obrigado. Um depoimento desse aí. Aí a gente não pode abrir o caso, né, mas aí com uma simples mudancinha que a gente fez ali, a gente puxou 1% rapidamente a mais, era muito trocando a mesma coisa. Eu estava no caso e foi o que eu estou falando, né? 1%. O banco era uma opção legal, porque você ganhava 1% ao mês tranquilo, né? Hoje os juros é 6, 1% de 6 é muito mais que 1%, né? Então, assim, é o que o Ricardo mostrou aí. A gente não vem de lá, a gente chega alguém e fala, igual está tendo por aí, a gente pensa, pô, põe aqui é 10% na semana, tem isso, tem aquilo. Não é, a gente está aqui mostrando que sólido, um pouco a mais, vale a pena. E assim, por que eu vou deixar meu dinheiro para a banqueira? Termine Gaso quer falar. Sim. Não, tá mais fácil esse caso, então. Se o tivesse aqui, ele estaria com o notebook do lado e falava assim, já começava a Com certeza. Com certeza. Ó, tranquilo. Bom, ele é meu pai, viu? Então tem um viés aí no que ele falar, hein?
Eu, antes de trazer os recursos para ele, estava no escritório, assistia uma outra pessoa, outro assessor, tem uma carteira de mais de 130 milhões. Imagina se ela conseguia cuidar da mesma forma. E depois mudou todo o perfil, para mudar minha carteira, para estar lotando em outros investimentos. Então, já senti diferença. Não é porque é meu filho. É óbvio que eu vou confiar mais nele. Né? Ele vai cuidar melhor. Né? Mas um escritório menor, com certeza, vai ter condições de gerir e gerenciar melhor o seu recurso. Não, outro depoimento, mais ou menos assim, de um dia sentimental, que é o cavalo. Eu já estou não claramente, um negócio, eu vejo alguns parceiros de informação, eu não tenho que trabalhar com ele. O exemplo vem na família de um cliente da Cité, mas uma coisa muito grande, onde o assessor foi muito ele enviou a conta para eles justamente por conta do mais personalizado, para entender a questão pessoal. Eu acho que eu não sou médico, não sou tratado por médico. Os médicos eles têm um estilo de vida diferente. Eu acho muito importante que um médico conhece essa doença e conhece quanto a gente ganhar o dinheiro, como administrar isso para não perder, uma visão de médico junto com a visão de uma pessoa que tem mercado, informação de mercado. Eu acho que para o médico traz a mais, traz uma segurança a mais, porque tem, sabe qual é a diferença do dia a dia e tem encontrado também esse outro conhecimento financeiro. Obrigado. Tá bom. Alguém mais? Alguma pergunta? Tranquilo? Sim, não. Você não tem mais vínculo com o banco nos seus investimentos. Tá? Você precisa do banco, porque nós não somos banco. Você não consegue sacar. Você não consegue... Né? Eu, por exemplo, como eu faço com os meus recursos pessoais, o dinheiro do dia a dia, de pagar conta, enfim, do giro, eu deixo no banco para pagar as contas. O resto fica tudo na conta XP. Pô, faltou, preciso de um dinheiro, eu tenho posição lá mais líquida, eu consigo resgatar de um dia para o outro. Aí eu saco. Você pede uma TED na XP, você abre seu aplicativo do banco, às vezes está na mesma hora, é mais rápido que o banco para banco. Isso. Só que a gente não vai ser um banco comum, a gente vai ser só a parte operacional, que é o que usar débito, sacar dinheiro, fazer transferência por vários lugares. E a gente identificou um grande problema no investidor brasileiro, que é o seguinte: por falta de conhecimento e desentendimento de controle das finanças, como o senhor comentou, de não controlar o que entra e sai, você costumava deixar o seu dinheiro, boa parte dele, aplicado com um resgate em D1, D0. Costuma ter gente com 1 milhão na conta corrente por conta daquele negócio de aplicação automática. Então o cara fala assim, se eu precisar, tá ali. Hoje, o que a gente tem, isso é muito comum lá fora, qualquer player parecido com a XP faz. Se eu tiver uma operação de banco para chegar e falar assim, sei que ele não está ganhando dinheiro, mas ele vai tentar aplicado no fundo de 30 dias, preciso do dinheiro, tem uma dor de barriga com alguma coisa, eu te passo a 0,5% ou a 0,55%, ou ao que o CDI te dá numa taxa assim, show de bola, se você ligar para o banco vai te vir na cara, porque o nosso negócio não é ganhar seguro, é com que você pegue o jeito mais confortável para aplicar seu dinheiro, sem prazo de resgate tão curto, porque cada vez que você alonga o prazo de resgate, você tende a ganhar mais. Então, risco, liquidez, retorno. Então, assim, a gente identificou isso e também
parei porque tinha cliente que nem quer mais falar com o banco, não quer. Tanto é que a gente, eu brinco assim, se derrubar um extrato de previdência no escritório, eu não posso, a hora que vê, se o cliente aprovar, já estão puxando do banco a previdência do estado. Sabe, em pouco tempo, a gente vai ter uma estrutura financeira 100% para atender você. Tanto operacional, você pode estar tranquilo, se der uma dor de barriga, você pode pegar um dinheiro da XP ali numa taxa assim, puta, a taxa, eles vão cobrar de frete zero, essa pegada vai sair a dúvida, daqui a pouco frete zero, é só o banco fácil que dá tudo certo, o banco custa e tal, vai te dar o dinheiro. A gente tem investimento lá fora, tem Miami, Nova York, Londres, Luxemburgo, tem investimento lá fora, a gente tem corretora de seguro, seguradora, você vai olhar para mim e vai falar assim, puta, a partir do momento que a gente tem a confiança do Estado, tem a confiança do nosso escritório, eu vou ser seu coelho financeiro. Você vai perguntar para mim para tomar crédito. É isso que eu quero. Quando um cliente me liga e fala assim, eu compro estou a prazo, e eu às vezes falo dele, compra a vista, porque pô, às vezes não vale a pena, não, mas ele fala, não, guarda parcelinha, eu quero ser o hub do financeiro, vocês aí já tem vai vender, só está faltando esse pé. É, que vai ser segundo semestre e vai virar banco. Vai ter aval para virar banco. Para PJ, eles estimam que seja 1% de spread. A conta é muito simples. O banco te pede no mínimo 100 mil, 100, 150 mil de mínimo para não te cobrar uma taxa De R$70. R$70. Você faz uma conta de 100, 150 mil, vamos falar 150 mil, se a gente render 2% a mais, você pode chegar para o banco e falar assim, cobra, vou pagar por publicidade. Isso aí é comum assim, para ele. E outra, vou falar bem a verdade, se você chegar para o banco e falar assim, pô, se eu não tiver 150 mil com você, que a vida inteira eu tive, pô, a vida inteira meu dinheiro mal, eu não me isento dessa taxa, não sou ninguém para você. Eu sempre fui um cara que não me identificou nada. Eu tive caso, cara, assim, chegou na agência, teve que chamar a polícia para puxar dinheiro do interior, né? Essa coisa que a gente falava assim para ele, você está me traindo. E ele falou assim, e eu estou te traindo. Você me traiu a vida inteira, você sempre mostrou para mim isso aqui. Você me traiu a vida inteira. Olha isso que está acontecendo. Tem casos, por exemplo, tem uma agente lá no interior que a gente matou 95% do dinheiro. Tá, gente? 95% do dinheiro. Raspou, assim, tipo, Todo mês sai em média 4 bilhões do banco. Entra. Tudo. Qualquer bolsa. Tudo. Negocia qualquer coisa e ainda tem operação. A gente tem uma mesa só de estruturada que também mexe com o agro. E monta a estrutura inteira para você na mesa. Entendeu? Você quer perguntar alguma coisa? Só um botão para você apertar. E sair também. Porque eu acho que assim, uma coisa que eu falo direto, cara, não está contente comigo e com os meus clientes, não tem mais esse negócio. O gerente já está trazendo o pessoal, sendo amigo, aqui é o seguinte, a gente além de amigo é tudo. A partir do momento que você não está feliz com o botão de saída também, o meu trabalho vai ser feito da mesma forma. Porque se eu não conseguir, o cara não conseguiu, continua amigo, né? Então, é ruim perder clientes. Eu já estou há um bom tempo nisso aí, eu perdi 2 clientes. Mas é sempre esse negócio, puta, tem um cara diz, mas aí tem um cara que eu cheguei a perder cliente. Acontece, né? Eu falo, vai com Deus, familista é bom. Esse e-mail aqui, todos do escritório recebem se vocês mandar. Então, vocês mandam. Antes de vocês mandarem, todos recebem, se quiser falar com a gente tira qualquer dúvida. A gente vai estar entrando em contato com todos, tá? Quem precisar de link para abrir a conta, a gente manda link no e-mail. E vocês
vão ver que vão ter um atendimento bem legal, bem diferenciado, que eu posso falar, fiz de um hobby uma profissão. Se vocês entrarem na CVM, digitarem meu nome completo, Ricardo Rafa Valente, eu estou lá cadastrado na CVM. Então, eu fiz do meu hobby minha profissão e faço isso por prazer, por amor, por gostar de fazer isso todo dia. Então, eu vou atender vocês da melhor maneira possível. O escritório está apto para atender qualquer cliente, montar qualquer posição, seja ela grande ou pequena. Nós temos estrutura para alocar clientes grandes no mundo inteiro. Sim, eu era cliente do Ângelo. Eu era cliente do Ângelo. Eu sou cliente do Ângelo ainda. O que aconteceu? Eu dava trabalho pra caramba pro Ângelo, porque cliente de bolsa dá trabalho, né, Mary? Cliente de bolsa dá trabalho. Mas é legal. E eu falei para ele que eu ia virar sócio, só que minha conta ia ficar com ele, porque eu não ia brigar com a XP pela minha conta. Ele que ia ter que brigar. E eu continuo sendo cliente dele até hoje. Beleza? Bom, obrigado pela presença de todos. Foi muito legal. Espero que vocês mudem e se isso só seja um start para estudar. Quer sugerir algum tema? Ricardo, vamos fazer um curso de bolsa, de fundo de investimento, de renda fixa. Eu estou aqui, a gente explica tudo e faz uma coisa bem específica. Beleza? Tem um cafezinho na saída.